Queria convidar os amados para abrir as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Isaías, capítulo 6, versículo 1. O título da nossa pregação essa noite é A Santidade de Deus. A Santidade de Deus. Antes de começar, gostaria de orar mais uma vez, se você puder me acompanhar nessa oração. Senhor, nós realmente somos pecadores e qualquer assunto é um desafio tremendo para nós. Mas quando vamos falar da Tua santidade, Deus, é mais difícil ainda. Eu queria pedir ao Senhor nessa noite que o Senhor nos capacite a entrarmos nesse assunto aqui com o coração temeroso, com espírito de temor, para que de forma alguma, ó Deus, o Teu nome fosse blasfemado aqui de alguma forma. Nos ajude, Pai. Assim, que cada um tenha o temor de tentar entender isso, com todo respeito. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o meu objetivo nessa noite é mostrar que Deus é completamente santo, em toda a sua essência e caráter. Obrigado, irmão. Assim, para nós podermos ter condições de se aproximar de Deus, nós também precisamos ser santos. Ou seja, eu quero que você compreenda duas coisas essa noite. Primeiro, queria que você compreendesse a santidade de Deus. Uma coisa é dizer Deus é santo, outra coisa é compreender o que isso significa. O que isso significa. E segundo, eu gostaria que você pudesse compreender a condição humana diante da santidade de Deus. A santidade de Deus é a doutrina principal de Deus. É o eixo pelo qual gira todos os outros assuntos referentes a Deus. Nenhum assunto começa sem antes compreendermos que Deus é santo. Eu quero ler esse texto, e assim como em Êxodo 3:5, quando Deus apareceu para Moisés e disse: Moisés, antes de mais nada, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Deus estava dizendo que aquela terra que Moisés estava ali era uma terra sagrada? Não. Ela se tornou sagrada a partir do momento que Deus estava ali. Então, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Não literalmente falando, mas dobre o seu coração. Abra o seu coração. Isaías 6:1 diz: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das vozes, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros.
os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto, tocou seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o teu pecado perdoado. Amém? Santidade de Deus. O que significa dizer que Deus é santo? Em primeiro lugar, a palavra santo significa que Deus é puro, puro. Significa que em Deus não há mistura, que em Deus não há nenhum tipo de contaminação. Santo fala da pureza perfeita de Deus. Deus é completamente puro. Nós servimos a um Deus santo, ou seja, nós servimos a um Deus puro. Puro. Deus é puro e sempre vai ser. Amém? Nós adoramos um Deus santo, ou seja, nós adoramos um Deus puro. A palavra de Deus diz em 1 de João, capítulo 1, versículo 5. 1 de João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Deus é luz e não há nele treva alguma. Em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, pode acreditar, tem aí na sua Bíblia, Abacuque 1,13 diz: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então Deus é tão puro que os seus olhos não suportam ver o mal. Portanto, a pureza de Deus significa que em Deus não há nenhum tipo de mal. Não há mal em Deus. Tiago diz que tudo que é bom vem de Deus, tudo que vem de Deus é bom, descendo daquele que é perfeito, do Pai das luzes. Deus é essencialmente puro, tanto na sua natureza quanto no seu caráter. Deus é puro. Então Deus não pode ver o mal. Blasfema contra Deus aquele que diz que o mal originou-se em Deus. Porque nada que é mal pode vir de Deus. Segundo lugar, quando nós dizemos que Deus é santo, significa que Deus é transcendente. Ou seja, Deus está acima de tudo, Deus está acima de todos. Isso significa que se você se comparar com Deus, ou melhor dizendo, se você comparar com Deus, aquela criatura mais perfeita que existe, ela ainda é muito pequena perto de Deus. Deus está acima de tudo e de todos. Nada pode ser comparado com Deus. Ninguém pode se comparar com Deus. Jamais, em hipótese alguma. Deus é soberano. Deus está acima de tudo. Talvez a maior coisa que exista abaixo de Deus seja o cosmos. O que é o cosmos, pastor? É o universo criado por Deus. Para você ter uma ideia do que é que nós estamos falando, eu peguei aqui algumas contas. As distâncias do universo, do cosmos, são tão descomunais que nós precisamos medir as distâncias em ano-luz. Você sabe o que é um ano-luz? É uma unidade de medida de velocidade. É que no espaço a luz percorre, um ano-luz é o espaço que a luz gasta para percorrer no espaço durante um ano. Então, um ano-luz é a distância que a luz gasta para percorrer
num ano. Isso é um ano-luz. Então a luz é muito rápida. Se você acender a luz, você não vê a hora que ela sai de lá e chega aqui, porque é extremamente rápido. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, a luz ela percorre 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. É muito rápido. É mais rápido do que o The Flash. Um ano-luz corresponde, então, à distância de 9,46 trilhões de quilômetros. Então, a luz percorre num ano 9,46 trilhões de quilômetros. Então, é um negócio bem grande. Não esquece esse número aí não, tá bom? 9,46 trilhões de quilômetros. Se partirmos da Terra na velocidade da luz, sabe quanto tempo a gente gasta para chegar na Lua? 1,3 segundos. Os melhores foguetes não conseguem chegar nessa velocidade. 1,3 segundos, saindo daqui agora, na velocidade da luz, em 1,3 segundos já passamos a Lua. Ou seja, a Lua é nossa vizinha bem próxima. Nós gastaríamos 5 horas para atravessar o nosso pequenino sistema solar numa velocidade enorme, inimaginável, a velocidade da luz. Mas gastaríamos 4 horas para, nessa velocidade fantástica, 4 horas, a velocidade da luz, 1,3 segundos já passaria a Lua, rapidamente sairíamos do sistema solar, e nós chegaríamos à primeira estrela em 4 horas. Na primeira estrela, 4 horas. Veja como é grande o nosso universo. A primeira estrela fica a 4,3 bilhões de quilômetros da Terra. Ninguém, nem um ser humano, jamais vai lá um dia. A Via Láctea, a qual pertence o nosso sistema solar, ela fica a mais de 100 ela contém mais de 100 bilhões de estrelas. Mais de 100 bilhões de estrelas. Isso não é ficção, é uma realidade. Em nossa galáxia, há algumas estrelas que são chamadas nossas vizinhas, porque estão próximas de nós. 4 anos você já chega numa, viajando na velocidade da luz, né? Então você vê como que é perto, a primeira estrela. Mas dentro da Via Láctea, existem estrelas que estão muito mais longe. Por exemplo, viajando à velocidade da luz, durante 480 anos, você já chegaria numa estrela mais longe, chamada Beta de Centauro. 480 anos. Mas numa estrela chamada Betelgeuse, alguma coisa assim, você gastaria 600 anos viajando na velocidade da luz para chegar nela. Mas numa estrela mais distante da Via Láctea, conhecido como Debebe, você gastaria 1.600 anos viajando à velocidade da luz para chegar nessa estrela dentro da Via Láctea. Porém, para atravessar toda a nossa galáxia, né, só a nossa galáxia, nós gastaríamos cerca de 100 mil anos-luz. 100 mil anos-luz para atravessar a galáxia viajando à velocidade da luz. Se você tivesse um foguete e viajasse à velocidade da luz, né, nessa velocidade descomunal, 100 mil anos você ia de uma ponta a outra. Que tamanho que é esse negócio? A galáxia, a Via Láctea, a nossa galáxia, é uma das menores do universo. Uma das menores. Estão entendendo? A galáxia mais próxima chama-se Andrômeda. Está não a 100 mil anos-luz, mas ela está a 2 milhões de anos-luz de distância da Terra. 2 milhões de anos, viajando à velocidade da luz para chegar em Andrômeda. As galáxias são colocadas em grupos dentro do cosmos. Volta para o cosmos lá. Então a galáxia, ela é um grupo, elas, por exemplo, são colocadas em grupos dentro do cosmos. A Via Láctea faz parte de um grupo de 17 galáxias. Olha só o tamanho do negócio. Chamado de grupo local. O maior grupo conhecido é o Hércules. Precisaríamos de 300 milhões de anos-luz para chegarmos até ele.
contém mais de 10.000 galáxias, cada uma contendo bilhões e bilhões de estrelas. Os astrônomos já sabem que há mais de 10 bilhões de galáxias no universo, todas maiores do que a Via Láctea. Lembra que tamanho que é a Via Láctea? Precisaríamos de 100.000 anos, é isso? 100.000 anos-luz para atravessar a Via Láctea. No universo, os astrônomos sabem que há mais de 10 bilhões de galáxias no universo. E eles calculam que há mais de... as estrelas já é chegada no número de quinqualhões no universo. Depois que você passa pela Via Láctea, a distância entre as estrelas vai sendo assim de 4.000 anos-luz de distância uma da outra. Você olhando daqui parece que está tudo... né? Mas de uma para a outra são 4.000 anos-luz de distância, viajando na velocidade da luz. E sabe, meus irmãos, por que eu estou falando toda essa história aqui? Porque nós não somos nem um cisco no universo. O planeta Terra não é nem uma poeira. Mas a Bíblia diz que tudo isso foi criado por Deus. Tudo isso foi criado por Deus. A não ser que você é da ideia que deu um Big Bang, criou tudo. Esses milhões de galáxias, tudo rodando certinho, organizadinho, dentro de um cosmos que ninguém sabe de onde veio. Se o cosmos não pode conter Deus, que tamanho é Deus? Qual é a grandiosidade de Deus? Ele controla tudo. Tudo funciona com o seu poder. No Salmo 97, 9 diz: Pois tu, Senhor, é o Altíssimo sobre toda a terra. É exaltado muito acima de todos os deuses. No Salmo 50, 21 diz, Salmo 50, 21 diz, você pensa que eu sou como você? Deus perguntando para o ser humano. Porque em alguns momentos nós, os seres humanos, pensamos que nós podemos ser como Deus. Mas Deus faz uma pergunta no Salmo 50, 21. Você pensa que eu sou como você? Deus não é como nós. Os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Os seus caminhos não são os nossos caminhos. Nós somos pecadores. Deus é santo. Deus é puro. Então, quando nós falamos que Deus é santo, nós estamos falando que Deus é grande. Deus é transcendente. Deus está acima de tudo, acima de todos. Nem o macrocosmos pode ser comparado com a grandeza de Deus. Terceiro lugar, quando nós falamos da santidade de Deus, nós falamos da perfeição de Deus. Deus é completamente perfeito, não há em Deus nenhum tipo de imperfeição. Nós, humanos, não podemos conceber esse pensamento. Ou seja, estou tentando pregar algo que nós não temos capacidade de compreender. Algo perfeito. Tudo para nós é imperfeito, irmãos. Tudo para nós é imperfeito. Mas nós não entendemos que Deus não está preso a tempo, Deus não está preso a espaço. Deus é perfeito nos seus caminhos. Deus tem uma perfeição moral. Deus tem uma perfeição ética. Deus não erra. Deus não se equivoca, Deus não cochila, Deus não se perde, Deus não chega atrasado, Deus é Deus perfeito, acima de tudo e de todos. Amém? No texto que nós acabamos de ler, Isaías 6, 1 a 5, nos ensina algumas coisas sobre a santidade de Deus. Duas coisas básicas eu quero falar hoje. Primeiro, o nome de Deus é santo. O texto que nós acabamos de ler diz que no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Alto e exaltado aqui é Deus, não o trono. Mas a ideia de que o trono de Deus é alto e exaltado no sentido de que o seu governo, o seu poder, a sua soberania é alta e exaltada. A aba da sua veste enchia o templo. Olha que interessante. Porque acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros. Por que proclamavam uns aos outros?
Não estavam proclamando para Deus nem para as pessoas, eles estavam proclamando uns para os outros. Talvez assim nós também precisamos estar proclamando uns aos outros a santidade de Deus, para não esquecermos que nós servimos, nós adoramos um Deus santo. Olha, eu não tenho costume de fazer isso, né? Fica até estranho, mas olhe para o irmão que está do seu lado. Olhe, pode olhar. E diga assim, quero te lembrar. Olha, diga assim, ó, eu quero te lembrar. Pode apontar o dedinho. Fala, eu quero te lembrar que o Deus que nós servimos é santo. Nunca esqueça disso. Agora o outro fala para o outro. Pode falar. Fala, eu quero te lembrar que o nosso Deus é santo. Os querubins proclamavam uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Aí você vê aqui que, versículo 4, ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Interessante, irmãos, que dá a impressão aqui que o templo lá, talvez um templo como esse, uma casa como essa, e Isaías estava servindo no sua função sacerdotal, ali ministrando no templo, como eu estou aqui pregando, os irmãos estão aqui, mas Deus foi fazer uma visita a ele. E quando ele chegou, disse que a aba da sua veste encheu todo o templo, então não deu para ver Deus dessa vez, né? Porque nunca ninguém viu a Deus, mas diz que quando os serafins começaram a cantar, as batentes da porta tremeu. E você pensa que o som aqui da igreja é alto, né? Lá tinha a voz do serafim é alta, irmãos. Porque eles não tinham microfone nem nada. E aquele templo feito de pedras pesadíssimas tremeu. Agora é interessante que você imagina que nessa visita o templo ficou cheio da glória de Deus, não é isso? Não, irmãos. A terra inteira teve uma manifestação da glória de Deus. A terra inteira, porque Deus não cabe num templo. Deus não cabe num templo. A terra inteira encheu da glória de Deus. A terra inteira está cheia da sua glória. Então, meus irmãos, os serafins, a palavra não confunda serafim com querubim, tá bom? Serafins significa seres ardentes. Mencionado uma única vez na Bíblia, pelo nome, e talvez a sua função em Apocalipse eu vou ler daqui a pouco. Os serafins pertencem, de acordo com os estudiosos, à hierarquia mais alta angelical. Por quê? Porque eles ministram na presença do Senhor e desempenham uma função diante da presença do Pai. Você percebeu que os serafins aqui, assim como todo anjo, tinham asas. Quantas asas eles tinham? Por quê? Você percebeu ou não? Presta atenção, lê aí na sua Bíblia e você vai descobrir. Por que eles tinham 6 asas? 2 para voar, 2 cobrir o rosto e 2 para cobrir os pés. Por quê, irmãos? Lembra que Deus falou para Moisés lá na sarça ardente? O que Deus falou para Moisés? Tira a sandália dos teus pés, porque você está pisando em terreno santo. Ninguém pode ficar com os pés cobertos ou ali de uma forma displicente na presença de Deus. Esses serafins tinham 6 asas, porque cobriam seus pés na presença do Senhor. E eles também não podiam contemplar a Deus. Ninguém pode contemplar a Deus face a face, nem os serafins. Então, eles usavam 2 asas para cobrir o rosto. Para cobrir o rosto. Então, eles estavam realmente ali na presença do Deus Altíssimo. Irmãos, assim como Moisés tirou a sandália dos pés, os serafins cobriam o rosto, assim como a glória de Deus se manifestou ali com Moisés, ele teve ali aquela manifestação também, que nós vamos ver daqui a pouco. Eu creio que nós também devemos reverenciar o nome de Deus.
Devemos reverenciar o nome do Senhor. Irmãos, devemos honrar o nome do Senhor. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte, abra lá sua Bíblia, por favor, Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Fala ali de alguns seres, que diz assim, olha, Apocalipse 4, 8. Diz assim, Apocalipse é o último livro da Bíblia, procura aí, o que você acha? Apocalipse 4, 8. Diz assim, ó, cada um desses 4 seres vivos tinha 6 asas que estavam cobertas de olhos dos 2 lados. E dia e noite não paravam de cantar assim, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Quem são esses seres? O que eles fazem? Você prestou atenção no que eles estavam fazendo lá com Isaías? Eles entraram cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. E aqui diz que dia e noite não paravam de cantar. Irmãos, esses serafins, essa categoria de anjos, eles foram criados para adorar a Deus eternamente. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Há milhares de anos eles estão cantando. Nesse momento, agora que eu estou pregando, nesse momento que eu estou falando, eles estão cantando do lado do trono de Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor. E eles vão cantar por toda a eternidade. Você já glorificou a Deus hoje? Você já glorificou e exaltou o nome do Senhor? Você sabe por que às vezes nós não fazemos isso? Porque nós somos seres livres. Somos criados à imagem de Deus, com intelecto, emoção e vontade própria. Tiago diz que às vezes a mesma boca que profere bênção, profere maldição. Aliás, nós somos livres, somos criados com a opção de ir para o céu morar com Deus, mas também podemos optar por rejeitar a Deus e morrer e ir para o inferno. É decisão do ser humano. Viver para Deus ou morrer nos seus pecados. Esses serafins, diante da presença de Deus, eles cantavam uma música que tinha um refrão que era Santo, Santo, Santo. 3 vezes. Não é que Deus é 3 vezes santo, porque Deus já é santo o suficiente. Quer dizer que no hebraico, aquele superlativo que nós temos no português, quando nós vamos expressar algo que é acima, nós usamos a expressão santíssimo. Santíssimo. Não é? E eles estão dizendo, Deus é santíssimo. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está é terra santa. Irmãos, Deus é santíssimo. E por que o atributo mais importante de Deus é a santidade? Porque a santidade de Deus sustenta e revela todo o seu caráter, sustenta toda a doutrina a respeito de Deus. No Salmo 111, versículo 9, diz, santo e temível é o seu nome. Lucas 1,49 diz, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. E Mateus 6,9, na oração do Pai Nosso, diz, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Por que que Jesus nos ensinou a orar assim, irmãos? Ele está dizendo ali, zelem pela santidade do nome do Pai. Zelem pela santidade do nome do Pai. Façam a santidade do Pai
conhecida a todos. Proclamem como os serafins: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Encham toda a terra com a glória do Senhor. Nós fomos criados à imagem de Deus, no sentido de que nós fomos criados, eu fui criado, você foi criado, para refletir a glória de Deus. Para refletir, para transmitir a glória de Deus às pessoas. O nome de Deus é tão santo que um judeu ortodoxo naquela época, ele não pronunciava o nome Jeová, que nós cantamos hoje. Na expressão do tetragrama hebraico Adonai, que na maioria das traduções bíblicas é traduzido com as 4 letras maiúsculas, Senhor. Quando chegava ali, os judeus ortodoxos, eles não pronunciavam. Muitos deles, todas as vezes que eles estavam lendo a Bíblia, o Velho Testamento, eles chegavam ali, ao invés de ler o nome, eles faziam um sinal de reverência. Muitos chegando ali, eles paravam, tiravam a roupa, tomavam um banho, se perfumavam e voltavam para continuar a leitura. Se tivesse 10 vezes a palavra Adonai num texto, não sei se tem, mas estou dizendo aqui, uma suposição, 10 vezes eles paravam, tomavam um banho e voltavam. No versículo 5, na expressão de Isaías, então gritei: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Um pecador não pode compactuar com um Deus santo. Eu queria fazer algumas aplicações práticas. Primeiro, por que é importante conhecer a santidade de Deus? Você só pode adorar e servir a quem você conhece. Santificar significa separar. Santificar significa separar. Deus é separado, Ele é puro. Irmãos, lá em Levíticos, capítulo 20, versículos 7 e 8, eu não vou ler esse texto por causa do tempo, mas ali naquele texto, Deus falou: quando vocês entrarem na terra de Canaã, na terra prometida, vocês vão se separar dos povos que lá estão. Não se misturem com eles. Por quê? Porque santo significa separado. Israel não devia imitar as suas práticas. Em todo o Velho Testamento, se você ler o livro de Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio, vai saltar aos seus olhos uma preocupação muito grande de Deus o Pai com a sua própria santidade, com a sua própria pureza. E Deus tem uma preocupação muito grande em se apresentar puro. Deus ali, quando estabeleceu o sistema de culto no Velho Testamento, Ele falou assim: todo animal que for trazido para o sacrifício deve ser um animal puro, macho, de 1 ano, sem defeito, sem mancha, sem sujeira, porque você pode apresentar algo a um Deus puro, sendo também algo puro. Não se misture. Mas hoje, irmãos, o que está acontecendo? Está havendo uma banalização do nome de Deus. O ímpio não pode banalizar o nome de Deus porque ele já é limpo, porque ele já é ímpio. Porque ele já é ímpio. Ele já está condenado pelos seus pecados. Mas muitos crentes banalizam o nome do Senhor. E às vezes, meus queridos, até no momento como esse que nós estamos aqui de culto a Deus, nós vemos coisas que nos entristecem. E se nós que somos humanos e pecadores miseráveis, salvos pela graça, tão somente pela graça, podemos entender certas coisas. Imagina Deus que é santo, Criador do macrocosmos, Criador dos serafins, aquele que está acima de tudo e de todos.
muitas vezes nós não prestamos a verdadeira reverência na presença de Deus. Moisés teve que tirar a sandália dos pés. Mas muitas vezes nós vemos atitudes displicentes na presença de um Deus santo. Não estou dizendo, irmãos, que o que nós somos exteriormente é o que honra a Deus. Mas sim o que nós somos interiormente no nosso coração. Mas o que Jesus disse? A boca fala da que está cheio o coração. É lógico que se você vê uma pessoa de uma forma indigna num culto, não é porque o coração dele é puro e perfeito, está com vontade de adorar e ele está ali agora mexendo no celular, ou de bonezinho na cabeça, ou conversando, ou andando para lá e para cá com irreverência. Não. Mas a boca fala, ou seja, o nosso corpo manifesta o que tem no nosso coração. Shekinah é a palavra hebraica que significa habitação ou presença de Deus. Para os teólogos, a tradução que mais se aproxima dessa palavra é a glória manifesta de Deus. Foi o que aconteceu com Isaías. A manifestação da glória de Deus. Veja o exemplo de algumas pessoas que viram a Shekinah de Deus. Viram a Shekinah de Deus. Daniel capítulo 10, por exemplo, se você puder abrir a sua Bíblia. Daniel capítulo 10, versículo 4. Hoje nós temos muito uso dessa palavra Shekinah ou Shekinah, não sei, que é a manifestação da glória de Deus. Vamos ver o que acontece com Daniel. Daniel era um santo homem de Deus, concorda ou não? Sim ou não? Você acha que Daniel era um homem justo? Sim, quando ele foi lá para a Babilônia, na terra distante, ele disse, determinou Daniel firmemente no seu coração não se contaminar com a comida do rei. Mas no 24º ano do primeiro mês, estava eu em pé junto às margens do grande rio, o Tigre, olhei para cima, diante de mim estava um homem vestido de linho e um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como o berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas com reflexo de bronze polido, a sua voz que era como som de multidão. Somente eu, Daniel, vi a visão, os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Isso é porque eles não viram nada. Imagina se eles tivessem visto. Eles já ficaram apavorados e fugiram de medo, sem ver. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci, quase desmaiei. Então ouvi falando, ao ouvi-lo caí prostrado, o rosto em terra, e perdi os sentidos. Se você ler lá em Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 3, versículo 5, você vai ver que João na ilha de Patmos teve a mesma visão de Jesus Cristo glorificado, a mesma visão da Shekinah de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que aconteceu com ele, irmãos? Também desmaiou. E diz que ele ficou como morto caído aos seus pés. É isso que acontece com quem tem uma visão da glória de Deus, da Shekinah de Deus. A palavra glória no hebraico significa o peso, o peso. Que peso que Deus tem, irmãos? Com certeza é um peso esmagador para a nossa pequenez. Deus é santo. A glória de Deus é insuportável para o homem. Moisés, o santo homem de Deus, disse, eu quero ver a tua glória. Deus falou, eu posso te dar um breve relance, uma manifestação pequena da minha graça. Porque você não suportaria. Deixo você ver uma manifestaçãozinha vista pela nuca da minha graça. Porque você não suportaria. Irmãos, se você ainda não caiu de joelhos, chorando de medo, desesperado,
na presença da santidade de Deus, é porque você nunca teve uma revelação da Shekinah de Deus na tua vida. Porque se você tivesse, você já teria arrependido de todos os seus pecados. Já teria caído aos pés de Cristo num choro incontido, clamando misericórdia, como Isaías clamou: ai de mim, estou perdido, vou morrer agora, porque os meus olhos viram a glória de Deus. Devemos tomar cuidado pelo desejo da Shekinah de Deus. Tem uma música cuja letra diz que o peso da tua glória venha sobre mim. Eu não sei, não conheço o coração da cantora. Não conheço. Talvez ela possa dizer isso, que nem Isaías, nem Moisés, nem o apóstolo João pôde dizer, que o peso da tua glória venha sobre mim. Eu não posso dizer isso, e você também não, porque se o peso da glória vier aqui, esmaga todos nós. Ninguém aqui suportaria o peso da glória de Deus, porque nós somos como Isaías, somos pecadores e vivemos no meio de um povo pecador. Quando você olha a sociedade que você vive, meu querido, o que você vê? Pessoas se santificando? Ou você vê pessoas se chafurdando no pecado e na lama? O que você vê? Quando você abre a página do Facebook, o que você vê? Vê a glória de Deus lá? Não. Deus não está lá. Aonde Deus chega, nada comporta a glória dele, meu querido. Então, cuidado se você quer cantar essa música. Que o peso da tua glória venha sobre mim. Vai que vem mesmo. Ah, eu vi a glória de Deus. Será que viu mesmo? O que aconteceu com você quando viu a glória de Deus? Você caiu no chão, arrependido dos teus pecados? Ficou claro na sua mente, assim, todos os seus pecados? Em Êxodo capítulo 20, versículo 7, está escrito: não tomarás o nome do Senhor em vão. Por que esse mandamento, irmãos? Por que esse mandamento? Jamais devemos associar o nome de Deus com coisas que não seja a verdadeira adoração. Eu tenho visto, presenciado, o nome de Deus em piadas, na boca de evangélicos. Tenho visto o nome de Deus associado ao paganismo, o nome de Deus associado à imoralidade, o nome de Deus associado à desonestidade. Tem um vídeo que eu vi que um pastor de uma igreja estava compartilhando uma propina com alguns dos nossos políticos corruptos, mas ele era, entre aspas, e com nojo eu digo isso, tão crente, que ele fez uma oração ali para agradecer a Deus por receber aquela propina e para abençoar quem estava dando a propina. Só procurar no YouTube vocês vão ver. Se vier sobre um miserável pastor desse o peso da glória de Deus, não sobra nada. Mais nada. Sobra nada, nem para contar história. Com quem vocês acham que nós estamos levando, brincando? Com quem vocês acham que nós estamos lidando, irmãos? Deus diz: eu não sou como vocês. Às vezes o filho desrespeita o pai ou a mãe. O que o pai fala? Você pensa que você está falando com quem? Né? E quando Deus diz: não tomarás o meu nome em vão, Ele está dizendo: vai lavar essa boca com sabão antes de falar o meu nome, seu miserável.
Vai lavar essa boca com sabão antes de cantar na igreja. Santo, santo, santo é o teu nome. A terra está cheia da sua glória. Lava a boca, porque o meu nome é de santo de verdade. Não brinquemos, meus irmãos, com o nome de Deus. Não brinquemos com o nome de Deus. Você sabia que essa história é verdadeira? Os satanistas têm um templo. Existem satanistas de verdade. E eles têm um templo. E nesse templo, eu acho que fica nos Estados Unidos, eles têm na entrada do templo um tapete com o nome Jesus. Para que todos que entrem lá pisem no nome antes de entrar. Sabia disso? Pisem no nome antes de entrar. Mas nós que somos salvos, o nosso Deus está no céu. O nosso Deus é exaltado e cabe a nós, meus irmãos, a nós honrar o nome de Cristo Jesus sobre toda a terra. Cabe a nós honrarmos o nome do Senhor. Não desonrar o nome de Deus. Se a Bíblia diz que desonrar o nome do pai e da mãe já é algo que vai encurtar a nossa vida, imagina desonrar o nome do Criador dos céus e da terra. Se você está aqui, você foi salvo, você foi chamado para honrar o nome do Senhor. Todas as vezes que você for cantar, que você for orar, que você for ministrar, que você for servir, você deve ter a consciência de que está na presença de um Deus santo. E ele dá um conselho. Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5. Diz assim, ó. Eclesiastes capítulo 5. Diz assim, ó. Quando você for ao santuário de Deus, seja o quê? Reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessa diante de Deus. Deus está no céu e você está na terra. Por isso, fale pouco. Meus irmãos, que nós possamos meditar sobre a glória de Deus. O peso que ela tem na nossa vida e entender que a graça nos alcançou para honrarmos o nome do nosso Criador. Santo, santo, santo é o Senhor. A terra toda está cheia da sua glória. Eu quero falar com os irmãos, próxima oportunidade, sobre a santidade do lugar que Deus mora, que é a santidade do céu. E quero dizer, já adiantar para você, que se você não quer ser santo, o céu não é o seu lugar. Não é para lá que você deve ir. Porque o céu é um lugar santo, feito para pessoas santificadas. Queria que você abaixasse a sua cabeça e orasse comigo. Senhor, todos nós que estamos aqui somos como Isaías. Nenhum que está aqui pode dizer que é melhor do que Isaías. Nós somos pecadores, vivemos num mundo cheio de pecadores, mas nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus, e em Cristo Jesus nós somos santificados. Por isso podemos adorar, por isso podemos te servir. Mas mesmo assim, ó Deus, eu creio que enquanto vivemos no mundo, estamos aqui vivendo no pecado, eu creio, meu Deus, que nós devemos viver debaixo de um santo temor e procurar santificar o teu nome a cada dia por meio da nossa vida. Pai, que essa palavra possa atingir primeiramente o meu coração e o coração de todos os meus irmãos. Pai, nos ajude em nome de Jesus. Amém.